Curiosidades da Bíblia Sagrada. Você sabia que a Bíblia é o livro mais vendido do mundo, mas também está entre os mais mal interpretados? Vamos explorar algumas curiosidades sobre este livro fascinante. Origem do nome: a palavra Bíblia vem do grego através do latim biblos, que significa livros. O nome remete à cidade do Líbano chamada Biblos, conhecida por produzir papiros para escrita. Primeiro livro impresso. A Bíblia foi o primeiro livro impresso no mundo, graças a Johannes Gutenberg, em 1439 na Alemanha. Traduções. As Escrituras Sagradas foram traduzidas em aproximadamente 3.000 línguas e dialetos, tornando-a o livro mais vendido e traduzido da história. Divisão em capítulos e versículos. A Bíblia originalmente não era dividida em capítulos e versículos. Essa divisão só ocorreu séculos depois, com Stephen Langton dividindo a Bíblia em capítulos em 1227 e Robert Stephanus organizando-a em versículos em 1553. Idiomas originais. A Bíblia foi inicialmente composta em 3 idiomas: o Antigo Testamento em hebraico e o Novo Testamento em grego, com alguns textos em aramaico. Livro mais antigo. Contrariamente ao que muitos pensam, o livro mais antigo da Bíblia não é Gênesis, mas sim o livro de Jó. Influência linguística. A Bíblia influenciou muitas línguas, incluindo o português. Expressões como a paciência de Jó e o beijo de Judas têm suas origens em passagens bíblicas. Livros apócrifos. Existem livros apócrifos que foram adicionados pela Igreja Católica em concílios durante a Idade Média, como Tobias, Macabeus e II, Eclesiástico, Sabedoria, Judite, Baruque, além de capítulos inseridos nos livros de Ester e Daniel. Fé no Antigo Testamento. A palavra fé só aparece uma vez em todo o Antigo Testamento, Abacuque 2 e 4, enquanto no Novo Testamento aparece mais de 240 vezes. Intervalo entre os testamentos. Calcula-se que houve um intervalo de 400 anos entre Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, e Mateus, o primeiro do Novo Testamento. A Bíblia não é um livro único, mas uma coleção de livros, escritos por cerca de 40 autores diferentes, ao longo de aproximadamente 1.600 anos. Isso mesmo, desde Moisés até o apóstolo João, a Bíblia foi escrita por pessoas de diferentes épocas e culturas. São ao todo 60 livros, dividido entre 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. A lista de livros aceitos foi confirmada de maneira oficial no Concílio de Laodiceia, em 363 d.C., e no Concílio de Cartago, em 397 d.C. Os livros da Bíblia foram compilados por gênero literário, e essa é a ordem das Bíblias hoje: Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Históricos: Josué, Juízes, Rute, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Ester. Poéticos: Sabedoria, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico ou Cantares, Profetas Maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel. Profetas menores: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Histórico do Novo Testamento: Atos dos Apóstolos, Cartas Paulinas, Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º, Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, Tito, Filemon, Cartas Gerais, Hebreus, Tiago, 1º e 2º Pedro, 1º, 2º e 3º João, Judas, Livro de Revelações, Apocalipse. Uma curiosidade intrigante é a existência de versículos gêmeos. Por exemplo, Esdras 7:21 e Daniel 6:8 são praticamente idênticos. Isso acontece para reforçar mensagens importantes. Você já ouviu falar do menor versículo da Bíblia? É João 11:35, que diz simplesmente: Jesus chorou. Este versículo mostra a humanidade de Jesus e sua empatia pelos sofrimentos humanos. Por fim, a Bíblia não é apenas um livro de histórias antigas. Ela também contém previsões sobre o futuro, um livro de reflexão, um livro que podemos conceituar como um manual de instruções para se ter uma vida na Terra. O livro de Apocalipse e Daniel, por exemplo, é conhecido por suas profecias enigmáticas sobre o fim dos tempos. O livro de Provérbios nos dá enormes conselhos práticos e verdadeiros.
O livro de Eclesiastes nos mostra que, no final das contas, nada preenche o ser humano a não ser estar perto de Deus. Enfim, cada livro com a sua contribuição e cada um com suas particularidades, mas com um só propósito: mostrar Cristo ao ser humano. Amém. Obrigado por estar conosco nessa reflexão. Caso ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários. Deus abençoe.